Oi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero gravar esse vídeo mais como um desabafo, né? De explicar por que eu vim para o YouTube, que na verdade não foi nenhum plano de negócios. Eu não tenho nenhum plano de negócios ainda. Também não tenho nenhuma fórmula mágica aqui para passar para vocês. Eu só tenho a minha coragem. Isso daqui, essa ideia nasceu de um cansaço. Já tem algum tempo que a minha profissão, ela tem deixado de ser algo prazeroso, assim. Vou explicar. Não estou querendo moleza, não, porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os meus 17, se não me engano, 16, acho que foi 16 anos, eu comecei a trabalhar. Trabalhei em lojas, trabalhei em bancos, trabalhei em órgãos públicos como contratada. E então, né, ultimamente a minha profissão, ela tem me adoecido muito, porque quem não me conhece ainda, quem chegou aqui de paraquedas, eu tenho autismo e TDAH. E não, gente, não é nenhuma moda, não é modinha, não. Eu queria que fosse modinha, que aí, né, qualquer hora, eu falo, não quero mais ser autista, não. E esse diagnóstico chegou faz pouco tempo. Só que eu não vou falar aqui sobre isso, sobre diagnóstico. O vídeo não é sobre isso, tá? No primeiro vídeo eu gravei um pouco como que foi essa questão do diagnóstico. Como que foi esse processo, né, do diagnóstico. E até então, né, a gente descobriu por que eu estava adoecendo muito no meu trabalho. A gente está tentando fazer algumas adaptações, né? Só que isso tem que ser tudo na forma da lei, porque é serviço público. E estou confiante que talvez dê certo, né? Mas antes disso, eu tentei achar saídas, porque eu estava bem adoecida mesmo. E acreditei que o online pudesse ser uma boa alternativa para quem não gosta de estar em ambientes barulhentos, que tenha muitos estímulos e tal. E acreditei, né? Comprei cursos, estudei, pratiquei, tentei fazer tudo certo. Ali é aqui que entra a parte delicada, que na verdade eu nunca conversei com ninguém sobre isso, porque é algo assim que marca a gente, né? Nem sempre tentativas, né? Nem sempre boa vontade, nem sempre honestidade gera resultados. E agora eu consigo falar isso abertamente, que eu tentei vender no online e não vendi nada. Ai, Deus. Como que tudo começou? O primeiro curso que eu comprei foi de afiliados. E estudei, fiz ali tudo mesmo que estava proposto. Só que, como é curso, eu me senti muito perdida. Na verdade, eu não tinha acesso nem ao suporte. Eu acho que foi mesmo devido ao meu TDAH, a gente tem dificuldade de seguir passos, seguir normas ali. Então, eu já quis aprender tudo para poder praticar e tal, mas eu me senti muito só. E era na gringa. E aí você vai percebendo que é só um curso. Que, na verdade, a pessoa talvez esteja ganhando dinheiro com o curso e não com aquela prática, vamos dizer assim, com aquela atividade, né? Aí, tá, comprei um outro curso também de afiliados, encontrei um mentor lá e acompanhando ele, eu senti mais verdade nele, entende? Tá, comprei, agora parece que vai.
Aí eles prometem um monte de coisa, fala que vão te colocar num grupo para você tirar dúvidas, para você fazer network e tal, só que eles te colocam num grupo lá enorme de Telegram, um monte de gente, e assim, todos, sei lá, concorrentes ali, no caso, né? Não tem nada de network. E o que eu percebi lá? Que alguns alunos que já estavam mais tempo, eles descobriam estratégias que poderiam vender ou vender mais, não sei. E ali eles formavam aquele grupo e quem quisesse entrar naquele grupo tinha que pagar. E tinha que pagar ainda mais caro do que o que eu paguei no curso. Aí eu falei, gente, não faz sentido isso. É como se você estivesse patinando ali, patinando, sabendo que para você fazer alguma coisa, você tem que descobrir outras estratégias que não está ali naquele curso que você comprou. Aí você fica pensando, e o mentor, ele não sabe dessas estratégias? Por que ele não passa para a gente? Aí com essas coisas, eu tenho muita facilidade em desistir. Vamos supor assim, desistir daquilo que eu não acho certo, daquilo que eu não me sinta bem naquele ambiente. É como se eu deixasse de ser quem eu sou, fosse ser outra pessoa para continuar ali. Desistir do afiliado. Fui para o dropship, falei, agora aqui eu me identifico mais, porque é uma loja minha, tal. E aí comprei uma mentoria. O que acontece? Eles falavam que não precisava de uma loja tão profissional, que o mentor ensinou passo a passo como fazer a loja, tal. Só que eu não tinha tanto tempo assim, porque eu já estava um pouco cansada de cursos e cursos. Eu falei, vou pagar alguém para fazer essa loja para mim. Não me identifiquei, não tenho tanta paciência assim com tecnologias, vou pagar alguém. Paguei um profissional, fez uma loja bem bonita, bem profissional, um design bem moderno e tal. Aí o que aconteceu? Eu deleguei a parte de criativos, deleguei a parte de campanhas para uma agência que se dizia especializada. E essa agência fez tudo muito bonito, muito perfeito e tal. Só que essa agência, o que eu percebo é que ela não tinha experiência fora do Brasil. Talvez ela tinha no Brasil, não sei. Eu sei que não vendeu absolutamente nada. Eu pensava, gente, mas o que está acontecendo? Está tudo muito... Porque, assim, não é que eu quero ser melhor que alguém, mas o que eu percebi é que a minha loja ali estava... como é que se diz? Aparentemente, o design estava muito mais profissional, transmitia muito mais confiança, os criativos muito mais bem elaborados. E não sei por que não vendia. E o que acontece também? Muita gente tenta boicotar a sua loja. Que gente eram essas? Que pessoas eram essas? Concorrência mesmo. E aí você tinha que desenvolver ali, tem estratégia que você meio que bloqueia esses e-mails, né? E o que aconteceu? Gente, resumindo assim, a plataforma da Shopify derrubou a minha loja. Depois de tantos processos, assim, aconteceu isso. Eu falei, não. Fiquei muito chateada. Contratei uma outra mentoria individual, que a moça falou, não, eu vou fazer a sua loja, rapidinho a gente faz uma loja. Rapidinho ela fez mesmo uma loja. Só que ela fez aquela loja mesmo, sem nicho, a minha loja era nichada, fez uma loja genérica, simplesmente para vender. Ela falou, não precisa, tal, agora no início a gente só vai vender e tal. E eu expliquei para ela, porque eu já queria aprender a fazer, porque eu vi que eu estava indo pelo caminho errado de delegar. No início você não pode delegar, você tem que fazer.
E eu falei, olha, fulana, eu não sei fazer ainda isso daqui, você pode me ensinar tal? Então ela falava, ela mostrava ali como que tinha que fazer e pronto. Tipo, você tem que se virar ali. E eu não consegui me identificar nessa parte de fazer criativos. Eu não conseguia fazer criativos, travava assim, não ia. E tem uma questão. Essa minha mentora individual, gente, ela não abriu a câmera dela nenhuma vez para conversar comigo. Eram 5, 6 encontros e ela não abriu a câmera nenhuma vez. Não que eu não estou duvidando que não era ela, era ela. Mas, poxa vida, por que a pessoa não mostra a cara assim para a gente conversar, para ter ali não uma confiança, uma troca ali? E não abriu nenhuma vez. Eu acho, não sei se ela não colocou fé em mim também, mas não vem, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu paguei, e eu paguei caro. E aí, com isso, eu falei, isso não é para mim. Não. Vem assim a frustração, né? Porque não é sobre dinheiro, assim, gente. É uma frustração, é um impacto emocional, é expectativas que você coloca ali. É um gasto financeiro. Inclusive, nesse modelo de loja, eu gastei muito, muito mesmo. E tive que diminuir o meu padrão de vida para poder conseguir pagar. Com isso, eu adoeci, entrei numa depressão. E quando eu comecei a me reerguer mesmo, eu me apeguei a Deus, comecei mesmo, sabe, a pensar muito sobre isso, sobre o que realmente eu quero, gente. Será se eu quero isso mesmo? E assim, o que eu percebi? Que eu estava um pouco desesperada por uma outra profissão, por uma qualidade de vida, por um salário melhor, para sair tanto dessa sobrevivência, porque eu tenho um filho, sou sozinha, tenho 2, um casal, né? Sou só, a gente quer dar uma qualidade de vida, um conforto melhor para os seus filhos, né? Algo que você não teve. E assim, como eu sempre tive essa questão do hiperfoco, de quando eu quero uma coisa, eu só paro quando eu consigo, isso me frustrou muito, porque eu pensava, gente, mas eu estou fazendo tudo, eu estou até gastando mais além e tal, e não vai para frente, não dá certo. Então foi quando eu entrei mesmo nessa questão do interno, e eu percebi que eu estava com muito foco no resultado. Eu estava com foco mesmo no lado financeiro, na questão financeira. E talvez a ansiedade, o cansaço, a sua pressa, talvez isso, eu não foquei tanto assim no processo, não trabalhei muito isso em mim, não sei se foi isso. O meu conselho, assim, é que se você, não estou falando para você desistir, não estou querendo desanimar ninguém, eu só estou, assim, o conselho que eu te daria seria, se você for iniciar algo no online, tenha ciência de que não vai ser da noite para o dia e não esteja vulnerável, porque se você estiver vulnerável emocionalmente, você vai cair em golpes, você vai gastar aquilo que não é para ser gastado. Eu, por exemplo, gastei até o que eu não tinha, né? Então, muito por conta dessa vulnerabilidade mesmo. E se você quer começar, aprenda a fazer, aprenda você mesmo. Tem tudo aqui que você quiser no YouTube, tem, você não precisa comprar. Às vezes um curso vai te auxiliar, porque está tudo muito esquematizado, e ali você tem suporte e tal. Mas dá para aprender tudo pelo YouTube. Então você deve estar se perguntando, mas você está falando do online, né, que não deu certo, e agora está aqui no YouTube. O que eu percebi aqui no YouTube?
né? Por que essa ideia? Eu não queria desistir, eu não queria jogar a toalha ali, porque eu acredito que de tentativa em tentativa, uma hora possa dar certo. E aqui no YouTube eu percebi que depende muito de você, depende de mim. É mais honesto, né? Depende da sua constância, da sua vontade de evoluir, de estudar, da sua disciplina. E eu consigo fazer tudo, eu não dependo de ninguém. Eu consigo gravar, eu não tenho um cenário na minha casa ainda, no meu apartamento. Então, como eu corro também, não sei se vocês viram, então aqui é o parque onde eu treino, já é um ambiente que eu estou acostumada, é um trajeto que eu gosto de fazer, não tem nada de novidade. Então, assim, eu consigo gravar o vídeo, eu consigo editar o vídeo, eu consigo postar o vídeo, eu consigo fazer ali uma capa. Então, enfim, depende de mim, entende? E o que eu percebo é que essa plataforma, ela permite que você evolua como pessoa, entende? Eu sempre tive essa questão da comunicação, é um ponto fraco meu, e quando eu via YouTube, eu achava algo muito além, que eu não era capaz disso. Mas de tanto você estar ali no online, mexendo, você vai vendo que você pode também conseguir. E depende muito de você, né? De você estudar, de você treinar. E aqui, cada vídeo, você vai melhorando um pouco. Se você se assiste e vê o que precisa melhorar. Então, gente, é isso. Se você também tentou no online e não deu certo, e fracassou, saiba que isso ele não nos define. Foi ali, não sei, né? E assim, ir devagar, eu sei que o YouTube é algo de médio a longo prazo. E que ir devagar aqui também já é alguma coisa, já é algum movimento que você está dando, né? Já é um ato de coragem de você continuar. E uma hora vai dar certo. Nem que seja no 50º vídeo, mas a gente espera que dê certo. Então, que esse vídeo possa te abraçar, que aqui possa ser um canal seguro, tanto para quem é neurodivergente como eu, como não queira me acompanhar, seja bem-vindo. Deixa o seu like aí para me ajudar, por favor. Se inscreva. Se alguém que também está querendo desistir, manda para essa pessoa, né? Mostre que existem outras saídas, outros caminhos, algo que você possa ir se identificando. Não gaste, procure, pesquise tudo no YouTube, vê ali primeiro o que é que você vai se identificar. Não compre uma mentoria para você ver se você vai se identificar. Não, tente fazer em casa mesmo, sozinho. E aí, se for algo mesmo que você fala, não, é isso que eu quero, então invista em um curso, em uma mentoria, tá bom? E é isso que eu quero deixar aqui, esse conselho. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau!